Hoje o Leandro Teles vai falar sobre neuralgia do trigêmeo. Tudo bem? Tudo bom? Eu tô bem melhor agora, depois daquela comida tão boa, né? A gente se deu bem. Já vamos colocar à disposição do Ocimar quando precisar. É só chamar, né? Qualquer alergia, problema de algum julgador, eu julgo sem problema. Agora, gente, vamos falar hoje um assunto. Quando a gente vê neuralgia do trigêmeo, todo mundo fala, mas o que é isso? O que é essa neuralgia do trigêmeo? É um nervo? É um nervo. O trigêmeo é um dos principais nervos do corpo. Ele faz a inervação da face. A gente tem dois trigêmeos, um de um lado e outro do outro. Ele chama trigêmeo porque ele tem 3 braços. Um que vem aqui pra cima na testa, no olho, o segundo bochecha, nariz e o terceiro aqui embaixo. E esse nervo, às vezes, dá problema. Às vezes ele fica inflamado, seja pelo envelhecimento, seja porque ele está tocado por alguma outra estrutura, e ele dá uma dor bem característica, uma dor tipo um choque elétrico. É uma dor que surge em crises, então ele traz problemas. A gente fala neuralgia, que é dor neurológica, ou nevralgia. As pessoas falam, eu conheço com o nome nevralgia, é sinônimo. Nevralgia ou neuralgia. É uma das doenças mais frequentes e muita gente não conhece. Mas é verdade que é uma das piores dores que existe, ou isso é um exagero? Isso não é exagero, isso é verdade. É uma das dores mais terríveis que a humanidade conhece. Só falar uma dor atroz. Atroz, fala no dicionário lá, uma dor cruel, uma dor desumana, é uma dor muito forte. Comparável à dor da pedra no rim, da dor do parto. A tia brincou, né? Ah, será que é o parto de trigêmeos? A intensidade da dor é muito forte. Então é uma dor que corre em faixa, tipo choque elétrico, que dura segundos a poucos minutos e pode acontecer várias vezes por dia. Terrível, né? E a pessoa, mesmo sem a dor, ela sofre, porque ela tem medo de ter a dor de novo. Então a dor é tão terrível que alguns pacientes chegam até a ter pensamentos suicidas. Nossa, de tão séria que ela é, de tão intensa que ela é. Lógico que não é todo caso. Tem pessoas que têm formas mais brandas. Ela sem diagnóstico tende a piorar. Por isso que, mais uma vez, a informação é imprescindível, né? Vamos para os nossos mitos e verdades, que a gente já começa esclarecendo essas dúvidas todas. Vamos ver a primeira, olha. É bem parecida com as dores de enxaqueca. Isso é mito. É mito? As pessoas confundem, né? A enxaqueca é uma dor mais alta, é uma dor na região do topo da cabeça. Ela pode predominar de um lado, mas é comum ela variar, ela alternar o lado, né? A enxaqueca é uma dor que dura de 4 a 72 horas. Nossa. Então é uma dor mais prolongada. É uma dor pulsátil, a luz incomoda, cheiro incomoda, dá náusea. O trigêmeo não, é uma dor na face, sempre do mesmo lado, é muito raro ela trocar de lado, ela é sempre do mesmo lado, corre em faixa. Ela é bem mais rápida, segundos até 2 minutos na forma clássica. Mas se vem numa intensidade tão forte... A intensidade é parecida. A enxaqueca, ela é uma dor intensa também, mas a dor do trigêmeo é uma dor mais, tipo choque, uma dor mais lancinante, parece uma fisgada, né? E, então é uma dor pro neurologista e pro médico bem diferente. Na dúvida, você conversa com o especialista e ele mata a charada para dar a investigação e o tratamento que certinho, é completamente diferente. Na enxaqueca, o problema é o vaso. O vaso dilata. No outro, não. É o nervo que está inflamado. É diferente. Vamos ver mais uma. Pessoas jovens não apresentam esse tipo de dor. Mais um mito, né? A dor do trigêmeo pode acontecer em qualquer idade. Ela é um pouco mais frequente em mulheres do que homens e ela é mais comum em pessoas mais velhas, acima dos 40 anos. Então ela é mais comum. Não quer dizer que não aconteça. Ela pode acontecer em pacientes jovens. E quando acontece abaixo dos 50, dos 40 anos, aí a investigação tem que ser ainda mais caprichada, porque as causas no jovem são um pouco diferentes. Às vezes pode ser por inflamação, doenças do tipo esclerose múltipla, por compressão, por um vaso ou até por um tumor, raramente. Quando acontece em pessoas mais velhas, a chance de ser por desgaste do nervo é maior. Mas hoje em dia, em qualquer idade, a gente faz uma boa investigação para tentar elucidar a causa. Vamos ver mais uma? As crises podem ser desencadeadas por movimentos ou toque na face. Isso é verdade. Essa é uma dor do trigêmeo que ela pode ser espontânea, quer dizer, do nada ela vem e me ataca. E ela pode acontecer dezenas, às vezes centenas de vezes. Mas o que causa essa dor? Como eu te falei, desde a inflamação do nervo machucado até uma compressão. Agora, tem pacientes que têm gatilhos. Isso, né? Tem pacientes que ela começa a ter essa dor e aí ele percebe que quando ele toca algum ponto da face ou da gengiva ou do dente, a dor desencadeia. É um gatilho. Ou quando ele mastiga, fala, se maqueia. Então tem pessoas que acabam tendo gatilhos, seja de toque, seja de movimentação. Então, mas é meio doido isso, porque eu posso ter problemas no meu dente, outros problemas, e não tenho esse problema da neurologia.
neuralgia do trigêmeo. Já você pode ter o mesmo problema que eu e desenvolver a doença? Perfeito. A doença do trigêmeo é uma dor do nervo, mas é muito comum as pessoas confundirem. Ah, será que não é uma dor de dente? Por isso que é muito frequente a gente pedir para uma avaliação do dentista. Ele às vezes faz raio-x, examina o dente, às vezes abre o dente. Tem pacientes que fazem até tratamentos dentários de repetição, às vezes até tiram o dente e a dor persiste. Então, a dor do trigêmeo ela pode nascer durante um tratamento dentário ou ela pode simular uma doença dentária, sem que o dente tenha nada. Mas ninguém sabe o porquê que para alguns ataca esse nervo, para outros não. A doença ela ataca o nervo por uma questão pessoal da pessoa. Por exemplo, se ela tiver um vaso, uma artéria próxima desse nervo, e isso os exames conseguem identificar. Então, existem causas para isso. Agora, você falou uma verdade. Para algumas pessoas, principalmente mais idosas, às vezes a doença ela vem do nada. A pessoa faz todos os exames e não encontra uma causa. Mesmo assim, essas pessoas têm tratamento. A gente chama de dor do trigêmeo, o termo é feio, idiopático, sem causa. Sem causa. Mas aí só fala isso, Kátia, depois de investigar. Porque tem que buscar, ver se não é uma artéria batendo no nervo, sim, ou alguma inflamação por alguma outra doença, uma infecção no nervo, ou um toque de um tumor, ou até uma doença inflamatória. Por isso que às vezes demora tanto o diagnóstico, né? Às vezes demora meses a décadas. Tem pacientes que passam e se acostumam com a dor e vão em frente, ou se entopem de analgésico, e às vezes esquecem de pensar. Porque a gente sempre pensa, dor no rosto, sinusite, ATM, dente. Tem que ver que, em alguns casos, pode não ser nada disso. Tem que pensar numa quarta hipótese, que aí tem que buscar a ajuda de um neurologista ou um neurocirurgião. Dá para entender que tem tanta dúvida com uma doença dessa, né? Ah, com certeza. E aí a gente já esclarece as dúvidas agora. Vamos começando com o doutor Leandro Teles. Vamos para as perguntas que surgiram. A primeira, vamos ver de quem é? Da Rafaela. Qual o tratamento para amenizar as dores, doutor Leandro? Quando é feito uma diagnóstica de uma dor que acontece no nervo, quer dizer, não é no tecido, não é no músculo, você tem que tratar a dor do nervo. E a dor do nervo, ela não responde àqueles analgésicos comuns. Ah, não? Não, para dor no joelho, dor de cabeça, não. A dor do nervo, ela responde a remédios específicos para nervo. Quase sempre eles são roubados de outras doenças. São remédios da linha dos antiepiléticos ou dos antidepressivos. Antiepiléticos? Mesmo que a pessoa não tenha epilepsia, a classe do remédio é dos antiepiléticos. Por quê? Porque ele estabiliza a membrana do neurônio. Então ele faz com que o neurônio dispare menos. Então o tratamento ele é bem específico. Por isso é importante buscar ajuda especializada. De um neurologista, né? 80% das pessoas melhora muito com remédio, só remédio. Então recebe o remédio, melhora. Vai ter esses outros 20% que podem demandar de outros tratamentos. Existem opções cirúrgicas também. Quando o nervo está comprimido por alguma estrutura, é possível o cirurgião ir lá e separar o nervo do vaso, por exemplo. E aí já resolve. Já resolve o problema ali. Ou até cirurgias que são feitas pelo rosto, onde o neurocirurgião, por punções, ele pode diminuir a condução daquele nervo. Ele infla um balão, ou usa radiofrequência. Então existem opções cirúrgicas que podem ajudar muito o paciente e não cirúrgica. A maioria vai ficar bem com remédio. E aqueles que não ficarem, vai ter solução com cirurgia. Que bom. Bom, vamos ver mais uma? Bianca, existe relação entre dor no trigêmeo e esclerose múltipla? Bianca colocou uma coisa importante. Isso é importante colocar no ar. Esclerose múltipla é uma doença rara. Agora, a dor do trigêmeo, principalmente em pessoas jovens, ela tem que questionar se não há uma inflamação. Porque das esclerose múltiplas, cerca de 5% delas se expressa inicialmente como uma dor do trigêmeo. Então é importante que o médico investigue. A maioria das vezes não vai ser esclerose múltipla, mas tem que investigar. Por isso que hoje em dia, pessoas abaixo de 40, 50 anos com dor no nervo trigêmeo, sempre acaba submetendo a uma ressonância magnética. É o tal do diagnóstico feito de uma forma excluindo doenças, né? E não adivinhando qual é a doença. Exatamente. Né? Em medicina, mesmo que a gente ache que algo é mais provável, a gente não pode afastar aquelas doenças que são mais perigosas. Então, a dor do trigêmeo funciona como qualquer déficit neurológico focal, localizado. Então, tem que pensar numa ampla gama de... Então, tem que investigar. E só dizer que realmente ela não tem uma causa conhecida depois que a investigação terminar. Vamos ver mais uma? Vivian, minha mãe fez 6 procedimentos dentários antes de descobrir que o problema era o nervo trigêmeo. Tinha dores horríveis todos os dias e perdeu 5 quilos. Hoje ela toma um medicamento neurológico e teve uma melhora muito significativa. Será que ela necessitará de tratamento para o resto da vida? O caso que a Vivian traz é um caso bem característico. Uma mulher
um pouco mais velha, procurou o dentista, lógico, tentando resolver, vai investigando a parte dentária, até que em um belo momento se coloca a possibilidade de uma neuralgia, uma dor sentida no dente ou na região do dente, mas causada por uma compressão de um nervo que liga o rosto ao cérebro. O tratamento foi feito com remédio, pelo que eu entendi, o remédio correto, neurológico, e ela ficou bem. Antes de responder, olha como ela perdeu peso, 5 quilos. Olha como essa doença pode levar à depressão. A pessoa às vezes não quer mastigar com medo de desencadear uma dor. Então é uma dor que pode levar a uma incapacitação. Se é uma dor tão intensa, a pessoa tem medo só de pensar em sentir de novo a dor, né? Exatamente. Ela perguntou se o tratamento é pro resto da vida. Muito difícil sem conhecer o caso da mãe dela. Geralmente, se o tratamento é feito por longo tempo, quando a dor fica um tempo silenciosa, o médico começa devagarzinho a reduzir o remédio. Mas era importante saber se ela tem compressão ou não nesse nervo, qual foi a intensidade, se ela está zerada ou não, qual é a dose do remédio que ela usa agora. Mas, nesse caso, nada é para sempre. O médico pode tentar, depois de 6 meses, 1 ano de calmaria, diminuir o remédio e observar a evolução. Vamos ver mais uma? É a última, da Cibele. Qual o melhor exame para saber se o trigêmeo está sendo comprimido por alguma coisa? Fiz uma tomografia que não deu nada, mas sinto dores horríveis. Essa pergunta ela é excelente, né? Porque muita gente fala assim, fez uma tomografia e não deu nada. A tomografia, ela enxerga algumas coisas. Mas não ela é tudo, boa, né? às vezes, para grandes tumores, para um AVC. Agora, para ver o nervo é uma estrutura muito fininha, muito pequenininha. Então, a tomografia não vê muito bem isso. É importante fazer uma ressonância e, às vezes, Kátia, tem que ser uma ressonância específica do nervo. O médico tem que avisar. Eu quero ver o nervo, eu quero procurar uma conexão entre um vaso e o nervo. Você tem que dar o endereço para o radiologista procurar, né? Então tem que ser um exame direcionado. Por isso que é importante que às vezes o exame seja pedido pelo especialista, pelo neurocirurgião, pelo neurologista, porque o exame tem que ser apropriado para aquilo que a gente procura, que é coisa piquititica, né? No detalhe. Mas como a dor é bem característica, o médico pode, como um GPS, localizar onde ele quer ver. Ele quer ver o trajeto do nervo, que é um dos nervos, daquele lado. Dando o trajeto, é possível que ele tenha uma chance maior de encontrar a causa. Agora, se não fala pro médico que vai fazer a tomografia, aí fica difícil, né? Ele tentar buscar algo que ele nem imagina, né? Tem que entender que uma tomografia normal não exclui doenças do nervo trigêmeo e que às vezes tem que prosseguir a investigação. E prosseguir na investigação, se não encontrar a causa, mesmo assim tem que tratar o transtorno para o paciente ficar livre da doença. Olha, vou mostrar para vocês o livro do Dr. Leandro Teles, antes que eu me esqueça. Gente, isso aqui é para todo mundo em toda a faixa etária. Tá começando a esquecer? Que tal você pensar nas técnicas, nos hábitos, nas dicas de memorização também? Dá pra gente treinar a memória, aperfeiçoar, afiar mesmo a mente, aperfeiçoar a memória com técnicas simples, né? Verdade. E é tão fácil de ler esse livro, de colocar em prática, né? Obrigado. Essa foi a intenção mesmo, levar uma informação para o leigo, né? Para a dona de casa, para o pessoal que quer realmente diminuir aquilo que prejudica e melhorar aquilo que melhora a cognição. Olha, vou passar para vocês as redes sociais do Dr. Leandro Teles, lembrando do site que também tem muitas matérias legais lá pra gente que é leigo também entender e se informar, mas nada supera a necessidade da gente ir ao médico e perguntar tudo pra ele, porque a internet eu amo de paixão, mas aquilo, sabe como era antigamente papel, que a gente dizia que papel aceita tudo, internet também. Então, não acredite em tudo que você leia na internet. Você pode usar o que você vê na internet para perguntar para um médico, e aí ele vai te orientar se aquilo é certo ou se não é, e se você pode ou não se beneficiar do que você leu. Porque às vezes as pessoas compram tudo que tem na internet como uma verdade única, né? Muito cuidado. Isso vale para tudo, para toda a informação de notícia, de política. Sim. E da área médica é muito importante. Mais ainda, porque você pode levar um diagnóstico, um autodiagnóstico e um tratamento errado, perdendo tempo. Então, informação, mas com prudência, e o médico tem que ser consultado. Agora, no site do Dr. Leandro, você pode acreditar em tudo que você está lendo, viu? Dr. Leandro Teles, ó, só acessar leandroteles.com.br. No Instagram... O Instagram é Neuroleandro Teles. E a fanpage? Na fanpage, Neurologista Leandro Teles. E aí você vai na fanpage poder até sugerir algum tema que você queira que a gente aborde aqui, que é sempre muito bem-vindo. Um beijo. Beijo nas suas 3, mulheres.